Essa é uma resposta de Deus para você hoje. Eu não acredito no acaso, eu não acredito no talvez, eu não acredito no quase. Eu sei que tudo o que acontece na nossa vida, existe uma força maior que permite e que às vezes ordena. E eu sou sincero em dizer para você, eu nunca neguei minha fé em Deus, no Todo-Poderoso, em Cristo, no Espírito Santo. Mas eu quero que você entenda isso aqui. Tudo que tem acontecido em sua vida, tudo que tem vindo a acontecer, as circunstâncias que você tem vivido, o que você tem passado, o que você tem enfrentado, eu não acredito que não tenha um propósito divino. Eu sei que Deus, Ele não erra quando escolhe, Deus não falha quando decide. E hoje eu tenho uma resposta de Deus para a sua vida. Aleluia. Uma resposta de Deus para o seu coração. Quantas vezes você já não se perguntou a Deus por que é que algumas lutas você vem travando sem merecer, sem precisar, sem dar conta de si próprio? Quantas vezes? E é quase que impossível você às vezes ter todas as respostas. Mas eu tenho uma conclusão hoje para te dizer aqui. Deus não avisou a Davi quando iria colocá-lo diante do gigante. Deus não avisou a Davi que ele seria humilhado pelos irmãos. Porque existem lutas que Deus não nos avisa. Existem lutas que Deus não nos mostra o que vai acontecer. E hoje, talvez você não tenha encontrado resposta ainda para tudo isso que você tem vivido. Para toda essa luta, para toda essa batalha, para toda essa circunstância. Mas eu quero ser ministrador daquilo que Deus me deu. Quero ser mensageiro de Deus na sua vida hoje. E eu peço que você, aonde você estiver, nesse momento, eleve sua oração, eleve sua atenção em Deus e se conecte com o céu. Porque eu tenho fé que aonde você estiver, essa oração a Deus vai surtir efeito. Se você quiser nesse momento, deixe o seu nome, porque nós vamos estar apresentando você em oração, pedindo a Deus proteção, livramento e que toda obra maligna, que toda ação contrária, que toda força do mal bata em retirada no nome de Jesus. Você tem fé? Você acredita? Então faça isso. Aproveite esse momento e abençoe pelo menos 2 pessoas. Isso. Encaminhe essa mensagem, encaminhe esse vídeo profético, encaminhe esse momento de comunhão para alguém. Você não sabe a necessidade das pessoas. Muitas pessoas às vezes estão desorientadas, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer e às vezes até mesmo sem saber para onde ir. E hoje eu quero orar contigo, pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus força para que Ele possa te ajudar e repreender toda a força do mal contra a tua vida. Senhor meu Deus, graças eu te dou, eu te rendo louvores, eu expresso nesse momento em oração, eu suplico, eu peço ao Senhor, tenha compaixão de nós outra vez mais. Através dessa oração eu apresento essa pessoa que me ouve do outro lado, Pai. Eu não sei como ela está, eu não sei como ela se encontra, eu não sei qual é a necessidade principal, eu não sei qual é o medo que ela carrega, eu não sei qual a dúvida, mas eu posso ter certeza de uma única coisa. Eu sei que é o Senhor quem sustenta, quem dá força e quem dá ânimo. E talvez hoje ela esteja se encontrando duvidosa, sem direção, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. O Senhor conhece a necessidade de cada pessoa. O Senhor sabe aonde cada pessoa precisa de um milagre, de uma ação, de um renovo. E eu quero colocar diante do Senhor, em oração hoje, cada pedido, cada súplica, cada necessidade, meu Pai, aonde estiver, que do alto de sua cabeça, ao plantar do seu pé, em nome de Jesus Cristo, todas as obras do inferno, todas as intenções malignas, toda a projeção macabra contra esta vida, bata em retirada hoje, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que todas as forças das trevas sejam quebradas, sejam aniquiladas,
sejam arruinadas na força e no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, eu ainda peço, dai ânimo, dai força, coragem, entendimento, e que nada e ninguém consiga parar essa pessoa que está disposta a viver o seu propósito. Essa é a minha oração, meu Deus, e eu já te agradeço por tudo. Amém. Respira fundo. Respira fundo. Isso. Agora me diga uma coisa. Está se sentindo melhor? A oração foi comprovado clinicamente e cientificamente que a oração ela foi capaz e é capaz de alcançar até aqueles que estavam inconscientes. Pegaram um grupo de 30 pessoas que estavam em coma e deixaram essas pessoas sem receber nenhuma oração durante 30 dias e avaliaram o quadro clínico. Pegaram outras 30 e colocaram para serem avaliadas durante 30 dias, recebendo oração. Lembrando que essas pessoas estavam inconscientes, em coma. Porém, o resultado daquelas que não estavam em coma foi bem diferente das que estavam. Porque as que estavam em coma e não receberam a oração tiveram 16% a menos de melhoria do que aquelas que estavam em coma e receberam a oração. Me explica como pode alguém não ouvir, mas ser abençoado por cada palavra, por cada direção, por cada oração daquela. Me explica. Isso aqui a ciência não explica, porque somente Deus pode explicar. E é por isso que eu disse a você, veja se está melhor, respira fundo, veja se sente bem, porque a oração ela produz isso, uma vida de oração com Deus. Olha, eu nem sei de onde você me escuta, eu nem sei de onde você me escuta. Se você quiser, escreva aqui o lugar que você está me ouvindo, de onde você está me alcançando, tá? Eu não prego religião, eu prego Cristo, eu prego Deus. Eu fui chamado para isso, porque foi somente essa graça que me salvou. Somente essa graça me salvou. E é por isso que hoje Ele parou você aqui, para você receber essas direções. Às vezes eu sei que nosso dia está difícil, está tenebroso. Às vezes quem está à nossa volta não nos ajuda. É difícil, é complicado. A vida é complicada. Mas nunca se esqueça que você tem um Deus que lhe guarda, que cuida de você, que lhe ama, e acima de qualquer coisa, Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar pelo caminho. Ele não vai te entregar na mão dos detentores. Ele não vai te entregar nas garras do maligno. Porque isso eu creio, eu tenho fé, e eu sei que você também tem fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha, nesse momento eu quero fazer um ato de fé contigo. Aleluia, Jesus. Oh glória, oh glória. Quero fazer um ato de fé com você. Vai pegar um copo com água, que eu quero orar e consagrar agora. Quando pegar o copo com água, me avisa aqui, já peguei. Me avisa. Ó, você que está entrando agora, Deus abençoe. Deus ilumine sua vida. Deus te abençoe. Aonde você estiver e de onde você me ouvir. Que Deus te ilumine. Pegou o copo com água, corre. Vai rápido. Não demora. Sinaliza aqui para mim se pegou o copo com água. Deixa eu ver. Ô glória. Segura o copo com água. Deus, eu peço ao Senhor hoje que seja repreendido toda a força do mal, todas as dores espirituais e físicas que sejam neutralizadas. E que através dessa oração, meu Pai, essa pessoa que escuta, essa pessoa que recebe, possa ser abençoada outra vez mais, com uma graça divina, com uma cura, com uma transformação. Que ao tomar essa água, milagres aconteçam, no nome de Jesus Cristo. Amém. Tome sua água. Depois de tomar a água, dê um glória a Deus bem alto, bem forte, porque eu sei que Deus fez a obra. Eu sei que Deus operou de forma grandiosa na sua vida, porque Deus é maior contigo. Tomou água? Oh glória, oh glória. Escute. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida hoje. Se você tiver Bíblia aí, você não entrou aqui à toa.
Você não entrou aqui à toa, você entrou porque foi Deus quem lhe trouxe. E eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Você recebe? Você recebe? Então escute. O texto que eu quero pregar hoje para você é Marcos capítulo 4, versículo 35. Isso mesmo. Marcos capítulo 4, versículo 35. Se você tiver Bíblia, pegue sua Bíblia, abra ela, pesquise. Se não tiver, apenas escute e depois você consulta, você pesquisa no Google, aonde você achar melhor. Marcos capítulo 4, versículo 35. Está escrito: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Jesus decidiu chamar os discípulos para ir para o outro lado. Naquele dia, eles estavam cansados, eles estavam sobrecarregados de tantos e tantos caminhares que tinham tido naquele dia. Naquele dia não era um dia qualquer, tinha sido um dia de muito empenho. Jesus costumeiramente sentava à beira da praia, nas margens de algum lugar, entrava em um barco ou na casa de um pecador e pregava. E naquele dia, o texto vai dizer que, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Só que eu parei para analisar isso aqui e é essa palavra que Deus quer que você ouça hoje. Naquele dia já era tarde. Sendo tarde, os discípulos estavam cansados. Estando cansados, eles estavam com fome. E estando com fome, já estavam fracos. E o que me confrontou nessa mensagem foi exatamente isso. Jesus, conhecendo o quanto os seus discípulos estavam com fome e cansados, precisando de descanso, precisando reparar os seus danos físicos e humanos, porque geralmente após um dia de evangelização, um dia de pregação do evangelho, um dia de curas e milagres, ele reunia os discípulos, sentava à parte com eles e comia, assava um peixe, partia o pão e dividia o cálice. Mas naquele dia não. Naquele dia foi diferente. Naquele dia não teve descanso. Naquele dia não teve repouso. Naquele dia não teve, digamos que, não teve a intenção de parar para que eles descansassem. Não houve isso naquele dia. A única coisa que existiu naquele dia foi a palavra de Jesus dizendo: vamos para o outro lado. Vamos para outra margem. E talvez entre eles houve um certo bochicho, um certo comentário dizendo: mas a gente não comeu ainda, mas a gente não descansou ainda, e ele quer que nós o seguimos para o outro lado, ele quer que nós o sigamos para a outra margem. Espera aí, o que está acontecendo com Jesus? Ele não faz isso. Geralmente ele espera que nós descansemos, ele espera que nós nos alimentemos, ele espera. E por que é que hoje ele está fazendo questão de chamar para ir para o outro lado, sem que nós nos alimentemos? Por que isso? Por que é que Deus está nos colocando à prova, mesmo nos vendo após um dia cansativo, um dia de empenho? O que é que está acontecendo? Receba essa revelação. É porque existem momentos que Deus vai nos colocar diante do nosso limite, que é para mostrar para nós mesmos o quanto forte nós somos. Os discípulos se sentiram cansados, mas Jesus sabia da força que eles possuíam. Os discípulos se sentiram desanimados, cabisbaixos e enfraquecidos, mas Jesus conhece a força de cada um. Jesus conhece os seus limites. Jesus conhece o quanto você resiste. Jesus conhece o quanto você dá conta. E essa mensagem não está aparecendo para você à toa. É uma resposta de Deus para esse seu cansaço. É uma resposta de Deus para esse seu desânimo. Eu sei que às vezes a luta, a correria é forte e nós precisamos fazer alguns minutos, alguns segundos de repouso. Às vezes a gente mergulha muito fundo e precisa subir para pegar um pouquinho de oxigênio, mas hoje não. Hoje Deus está dizendo para você: continua um pouquinho mais. Eu sei que você está cansada, eu sei que você está desanimada, eu sei que às vezes parece que você não vai dar conta,
Parece que você não vai resolver os problemas. Parece que a solução não chega. Às vezes parece que você não vai ter estrutura psicológica para ir adiante. Mas essa mensagem hoje é de Deus para você. No meio do seu cansaço, no meio do seu desânimo, no meio da sua luta, no meio da sua batalha, Jesus está dizendo para você: continue indo adiante. Continue indo para o outro lado. Mas já está tarde. Nós estamos cansados. Nós estamos sem força. Nós estamos desabrigados. Mas Jesus hoje está parando você aqui para lhe dizer: você não pode parar. Eu quero até fazer uma oração pela sua vida. Estenda a sua mão na minha direção. Estenda a sua mão na minha direção. Estenda. Estenda, estenda. Estenda. Se você acredita em ato profético, agora eu vou fazer um. Pela fé. E aonde você estiver, eu acredito, eu tenho fé que o meu Deus vai restaurar a sua força. Porque eu sei que às vezes as batalhas, elas nos consomem. As lutas nos colocam diante de um desânimo forte. Às vezes a gente está tão frustrado, está tão cansado de todos os dias lutar a mesma luta. Mas eu não tenho dúvida que Deus não te colocou nessa batalha sem conhecer a sua resistência, sem saber da sua força. Deus sabe quem é você. Deus conhece a sua estrutura. Deus conhece o quanto você é valente. Deus sabe o quanto você suporta. E hoje eu quero estender minha mão e orar pela tua vida. Senhor meu Deus, abençoa essa pessoa. Diante dos teus olhos, Senhor, ela é uma vencedora. Ela é uma guerreira. Ela é uma batalhadora. E eu coloco diante do Senhor essa vida que está aqui comigo orando. Eu sei que às vezes o cansaço, o enfraquecimento quer invadir esse coração, quer tomar conta dessa mente. Mas hoje, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor da força, da restauração, da ânimo. Vai quebrando todo o cansaço, toda a fadiga, toda a obra do mal. Deus, Tu és o único que pode fortalecer o ser humano de dentro para fora. O Senhor revigora o ânimo. O Senhor revigora a força. O Senhor revigora a coragem. O Senhor revigora o entendimento. E eu peço hoje que toda a ação do mal contra esta vida caia por terra. Estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão para cá. Em nome de Jesus, declare assim sobre si próprio. Em nome de Jesus, eu recebo, eu tomo posse de cada palavra que foi liberada na minha direção. Diga: eu tomo posse de cada palavra que foi liberada na minha vida. Diga: eu tomo posse de cada mensagem que foi direcionada para mim, no nome de Jesus. Agora escuta. Escuta. Você vai fazer algo pela fé. Você vai abençoar pelo menos 3 vidas agora. Você vai abençoar pelo menos 3 vidas. Você vai pegar essa mensagem e você vai encaminhar. Você vai enviar para alguém. Você vai mandar no direct. Você vai postar nos seus status. Você vai abençoar pessoas. Porque nós precisamos de pessoas que façam bem. Nós precisamos de pessoas que sejam diferentes. Já tem muita gente igual, fazendo maldade, fazendo ruindade por aí. Você é uma semeadora da fé. Um semeador da fé. E nesse momento, você vai enviar essa mensagem para alguém. Você está entendendo? Tem um botão aqui, uma seta. Clica aqui, procura o lugar de compartilhar ou copie o link e mande para alguém. Porque alguém precisa receber tanto a mensagem como a oração. E eu sei, eu tenho fé que eu posso contar contigo, porque você é uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa de Deus. E Deus colocou você aqui com esse propósito. Olha, talvez você não entenda, mas foi Deus quem lhe colocou aqui. Para você ouvir cada mensagem. É melhor se alimentar de algo que faça diferença na nossa vida. Já tem muita gente espalhando notícia ruim por aí. Já tem muita gente falando tanta coisa ruim por aí. Você para aqui para se alimentar de algo bom. Uma mensagem de fé, uma mensagem de ânimo. É melhor falar de Jesus do que fazer fofoca da vida alheia. Eu sempre digo isso a você. Quando você para procurar o que é bom, você encontra o que é bom. Mas se você para procurar o que é ruim, você vai encontrar o que é ruim. Coloque isso na sua mente. A sua vida é sua. E você faz o que, de fato, acha que deve fazer com ela, é seu direito. Mas quando você faz escolhas boas, o que é bom vem para você. Quando você faz escolhas ruins, o que é ruim também vem para você. E hoje, como mensageiro de Deus, eu lhe faço esse desafio. Dê um jeito de enviar essa mensagem para alguém. Abençoe alguma vida. Faça essa boa ação hoje. Olha,
Abençoa a vida de alguém com essa mensagem, porque através da sua atitude, Deus vai honrar outras vidas e você também será honrada. Você entende isso? Aproveite esse momento aqui que está entrando agora, você que está chegando agora, já comece a deixar o seu nome nos comentários, comece a deixar o seu gostei nessa transmissão, nesse momento de fé, porque Deus te trouxe aqui para receber essa palavra. Tu entende? Tu entende? Tu crê? Tu crê? Você não entrou aqui à toa, não. Foi Deus que lhe trouxe. Você nem viu, mas o livramento que Deus te entregou essa noite que passou foi grande. Deixa eu dizer algo aqui para você. Escute isso. Se você pudesse ver o que acontece dentro e ao redor da sua casa, enquanto você dorme, enquanto você descansa, ao acordar você daria mais glória a Deus. Tu entendeu isso? Se você pudesse ver o que acontece à sua volta, o que acontece dentro da sua casa, você daria mais glória a Deus pelos livramentos. Algumas pessoas não sabem e não percebem, porque a visão espiritual está fechada. Mas Deus me levantou hoje como mensageiro para te dizer, seja grata, viu? Agradeça, porque os livramentos que Deus tem enviado para dentro do teu lar são grandiosos. Olha, deixa eu ficar de pé para dizer para você, o que Deus tem feito dentro da sua casa tem sido algo que ninguém poderia fazer. Quando você deita para dormir, quando você deita para descansar, quando você entrega a vida dos seus parentes nas mãos de Deus, quem é que pega a causa para si? É papai. E até o dia de hoje ele tem te protegido. E como mensageiro e seu irmão em Cristo, eu venho dizer para você, comece a agradecer com mais frequência. Comece a ser mais grata. Comece a dizer, Senhor, eu te agradeço por mais um dia, porque você não sabe o que está acontecendo à sua volta enquanto você dorme. Você não sabe o que tem ocorrido enquanto você descansa. A proteção de Deus está invadindo o teu lar. E não é hoje, não foi somente ontem, já tem dias. Então a partir de hoje, comece a agradecer mais, porque a proteção do Senhor é sobre a tua casa.